pra mim tem um problema muito sério quando você fala assim, eu conceituei a noção de trabalho. Só que, aí que tá, a sua conceituação parte da premissa de que você é dona, proprietária absoluta do seu corpo. Quando você não é proprietária do seu corpo. Você tem liberdade sobre o seu corpo, você tem posse sobre ele. Mas ele não é um objeto para você ter propriedade dele. A partir daí, você não tem a possibilidade de dispor do seu corpo. Até porque se você dispor do seu corpo, como que você vai alienar o seu corpo de volta? É um problema racional. Assim, isso aí é uma questão que, salvo engano, Platão tratou sobre a possibilidade da servidão voluntária. Enfim, não me recordo de cabeça. Mas, enfim, é o paradoxo da autopropriedade, porque uma vez que você admite ela, pela força do princípio, você vai legitimar uma série de outras questões anexas a ela. Aí entra, por exemplo, se você é proprietário de você pode ser proprietário de outra pessoa, já que se você é uma propriedade, outra pessoa também é. Então o que te impede... Tá vendo como você entra numa série de ambiguidades extremamente problemáticas? E de tal forma que os ANCAPs mesmo, que adotam esse regime, foram lá e defenderam, por exemplo, vender filho, tráfico de órgãos. Cara, é isso que acaba esse princípio. Não tem como você querer levar um bombom da caixa. Comprou, levou. Então, não tem como você desvincular racionalmente o debate. Bom, tirado de pauta a questão da propriedade, da autopropriedade, isso já vai trazer um ponto que, por congruência, não é só prostituição que é problema. Qualquer tipo de aluguel de atividade não social, que não se caracteriza como caridade ou trabalho, não é legítima. Então, assim, se você está se vendendo, até que seja para ir tomar sorvete com um cara, isso é racionalmente, segundo o princípio ontológico da discussão, imoral. Porque você está se colocando numa posição de propriedade, de item, e não de ser humano dotado de direitos fundamentais. Então, tá vendo como é difícil? É o que eu falei, você não pode comprar um bombom da caixa quando vem o pacote inteiro. É uma questão filosófica e racional da discussão. Então, assim, isso se aplica mesmo para casos bestas como esse. Não é nada, ai meu Deus, que horrível a menina se vender para ir comprar sorvete. Mas o fato de você comprar essa argumentação vem embutido junto dela, a base do raciocínio da autopropriedade, todas as consequências ligadas a tráfico humano, tráfico de órgãos e prostituição. Inclusive que historicamente pautas que sempre andaram juntinhas. Os cafetins da Argentina, que tiveram um monte de prostíbulo aqui, era a marca maior desse processo, entendeu? O último ponto aqui é a ideia de você, novamente, descaracterizar o que tipifica o trabalho, que é o ato racional de produzir. Se você está falando que é a mesma coisa você interpretar um filme, posar para uma foto, se prostituir, você está tirando o valor fundamental do trabalho, que é o ato racional do homem de executar uma ação com técnica. Então tem um propósito, tem um telos. O sapateiro, quando faz um sapato, sabe que quer fazer um sapato. Ele não faz simplesmente algo do nada, aleatório. Jogou um dado, caiu, saiu esse sapato da Nike. Agora joga de novo, saiu uma blusa do Lacoste. Não é assim que funciona. O trabalho envolve intencionalidade. Quanto à questão de pessoas que contracenam aí com questões sexuais, aí vai pra questão de que eu acho que você adere ao princípio de que é basicamente prostituição. Você só tá numa lore de RPG falando, não, eu tô aqui só contracenando, mas você está materialmente realizando ou o ato, ou então cenas de escárnio que fogem à sua intimidade. Enfim, o princípio ainda se mantém. Então, aí entra de novo pra mim o DIP. Departamento de Imprensa e Propaganda. Eu acho assim, né, que você talvez, dá uma chance aí para as pesquisas contemporâneas, para os intelectuais contemporâneos. Eu acho a discussão filosófica importante, sabe? Mas a gente também precisa se debruçar sobre a situação contemporânea e o contexto sociológico que está posto hoje. Então, assim, eu achei... Quando eu falei do sorvetinho, Thiago, eu tava me referindo à ação de comer o sorvetinho, sabe? Sentir aquele prazer momentâneo, enfim. Então, assim, qual é o bem social que o vendedor de sorvete gera ali? Porque sorvete não é alimento, sorvete é uma sobremesinha que você vai comer e vai sentir um prazer, é um docinho. Ele não é essencial à sobrevivência humana. Pelo contrário, né? Então, assim, foi esse exemplo que eu usei. Mas eu falei, sim, da prostituta
ter diversas funções que não só a conjunção carnal. E acompanhar os seus clientes em determinados rolês, atividades, é uma delas. Acho que essa coisa da intencionalidade, quando a gente fala, por exemplo, da pornografia, ela não é muito diferente do que acontece no cinema e na televisão. Existem roteiros, existe performance. Então, repito, né? É a mesma coisa. A diferença é que você vai ter ali um roteiro que ele é voltado para a satisfação sexual de quem assiste. Então, a gente entende que a pessoa que vai consumir aquele tipo de conteúdo, ela vai fazer uma determinada ação a partir daquele vídeo, daquele filme, enfim. E, por fim, falando em educação sexual, fico feliz, né, que você tenha essa visão flexível dessa necessidade, porque é uma necessidade imensa, principalmente considerando os recentes e muitíssimo ultrapassados debates que têm sido postos na mesa do Congresso, na forma como a gente cuida das nossas crianças e dos adolescentes. E eu entendo que por ser ultranacionalista, com foco na família, enfim, você referencia a família como o principal formato de educação das crianças e dos adolescentes, mas a educação, ela não é só responsabilidade da família. Então, uma criança que se você tivesse um filhinho e ele tivesse aqui, não ia estar aqui, né, porque ia ouvir muita esculhambação, mas vai num compromisso com você e o seu filhinho tá ali, ele é responsabilidade de todos os adultos que estão naquele lugar. Então, a escola também tem esse papel, a igreja também vai desempenhar esse papel, né, então a educação das crianças, dos adolescentes, ela é uma responsabilidade da comunidade como um todo, né? Aí foi. Não, você tá em 30 segundos. Ainda tinha... mas aí já era. Beleza. Saquarema, sua última a pergunta. última, 2 minutos. Então, sobre os intelectuais rapidinho. O problema é que, assim, o Ocidente que censura qualquer outro tipo de pesquisa que não seja enviesada. Por isso que os pesquisadores iranianos, os pesquisadores russos, todo mundo que produz dados não muito confortáveis sobre questões relacionadas ao desenvolvimento do cérebro de quem consome pornografia, os impactos sociais na sociologia, aqui fica feio, né? Para o Ocidente, o Deus liberdade é o fundamental. E a minha pergunta vai ser nesse sentido. Tá. Quanto a ser necessidade de educação da sociedade, concordo. E é aí que eu coloco o princípio de subsidiariedade. Primeiro da família, depois da comunidade, que envolve a igreja, envolve a escola, e depois, por fim, o Estado quanto representante da nação. Então, sim, é dever de todos, mas existem prioridades de quem é a primeira e segunda instância.